Hoje eu quero falar sobre os medos mais comuns depois da infidelidade para quem passou pela traição. E mais do que falar dos medos, eu quero mostrar para você como começar a acalmar o seu sistema nervoso e recuperar o controle sobre você. O medo depois da traição não aparece do nada, é uma reação ao trauma. Ele nasce quando a segurança foi quebrada, quando a confiança foi violada, quando aquilo que parecia estável desmoronou diante dos seus olhos. A traição é uma agressão ao seu emocional e ao seu sistema neurológico. O seu cérebro age assim com medo para tentar te proteger. Ele começa a funcionar de uma forma diferente, como se estivesse dizendo: eu não posso deixar isso acontecer de novo. O problema é que às vezes essa proteção vira uma fortaleza e uma prisão para você. O maior problema do medo é que ele te faz pensar que você nunca vai sair dessa situação. E aos poucos, a traição, que foi algo que aconteceu no passado, ela começa a controlar também o seu presente. O medo, ele tem uma característica muito cruel. Ele tenta convencer você de que a sua vida será agora sempre assim, mas não será. Dor não é destino. Trauma não é identidade e medo não precisa ser o seu governo. Quero começar falando com a pessoa que foi traída. Um dos maiores medos depois da traição é o medo do desconhecido. A mulher traída muitas vezes pensa: será que eu sei realmente de tudo? Será que ainda tem mais coisa escondida? E quando a verdade vem em pedaços, esse medo fica ainda mais forte. Porque uma traição já machuca muito, mas uma verdade contada aos poucos destrói a sensação de realidade. E cada vez que essa pessoa está começando a se curar, vem algo novo. E isso gera uma ansiedade profunda. E outro medo muito comum é o medo de acontecer de novo. Você olha para a pessoa e pensa: será que ele mudou mesmo? Será que esse caso acabou? Ou será que ele só está se comportando porque foi descoberto? Será que daqui a pouco eu vou passar por tudo isso novamente? Esse medo é muito real, porque a traição, ela quebra uma das bases mais importantes do relacionamento, que é a confiança e a previsibilidade. Antes você acreditava naquela pessoa porque você conhecia aquela pessoa, mas depois da traição você começa a se perguntar: será que eu conhecia mesmo essa pessoa? E essa dúvida machuca muito. Existe também o medo de nunca se curar. Muitas mulheres pensam: eu nunca mais vou ser a mesma. Eu nunca mais vou conseguir confiar. Eu nunca mais vou me sentir segura. Eu nunca mais vou conseguir amar sem medo. E eu falo isso com muito amor e carinho por você. Talvez você realmente não volte a ser quem era antes, mas isso não significa que você ficará destruída para sempre. Às vezes a cura não te leva de volta para a mulher que você era. A cura constrói uma mulher mais consciente, mais firme, mais madura, mais conectada com Deus e com a sua própria identidade. Você não precisa voltar a ser ingênua para ser feliz novamente. Você precisa voltar a se sentir segura de si mesmo e dentro de você, sabendo quem você é, a sua essência. Outro medo muito forte é o medo do abandono. A mulher traída muitas vezes já foi ferida pela traição e ainda começa a ter medo de ser deixada novamente. E ela pensa: e se ele escolher a outra pessoa? E se ele for embora? E se eu falar demais sobre a minha dor e ele desistir de mim? E se a minha dor afastar ele de vez? Percebe como isso é cruel? A mulher foi ferida,
mas ainda sente que precisa controlar a própria dor para não ser abandonada. A sua dor não é inconveniente, a sua dor é uma resposta legítima a uma quebra profunda. E você não precisa fingir que está bem para merecer ser amada. Você não precisa diminuir a sua dor para caber no arrependimento de alguém. Outro medo muito comum é o medo de não ter sido suficiente. E esse é um dos mais perigosos, porque depois da traição, muitas mulheres começam a se comparar. Comparam o corpo com o da amante, comparam a idade, a aparência, a forma de falar, a vida sexual, a energia, a atenção e começam a pensar: o que é que ela tinha que eu não tenho? Isso vira uma paranoia. O que faltou em mim? Onde eu errei? Mas aqui entra uma verdade que precisa ser repetida quantas vezes forem necessárias. A traição dele não é uma sentença sobre o seu valor. A infidelidade fala muito mais sobre a desordem interna de quem traiu do que sobre a insuficiência de quem foi traída. Claro que todo casamento tem problema. Claro que todo casamento tem fases difíceis. Todo casal tem pontos que precisam amadurecer e precisam ajustar. Mas problemas conjugais não obrigam ninguém a trair. Traição é uma escolha. Dificuldades no casamento precisam ser tratadas com conversa, com responsabilidade, com oração, com maturidade, com verdade, com terapia, não com mentira, segredo e adultério. Então, não carregue uma culpa que não é sua, por favor. Você pode até avaliar o casamento, mas não assuma a responsabilidade pela decisão moral de outra pessoa. A traição foi uma decisão deliberada e moral que a outra pessoa escolheu fazer. Outro medo muito comum: não posso parar de vigiar. Porque depois da traição, muitas mulheres entram no modo investigação, olham o celular, conferem localização, analisam horário, observam curtidas, investigam redes sociais, tentam montar quebra-cabeças para entender o que aconteceu. E no começo, isso pode até parecer uma tentativa de sobrevivência, mas com o tempo a mulher se desgasta, porque ninguém consegue viver em paz sendo policial de um relacionamento. Você, adulta, mulher adulta, não foi criada para viver vigiando um adulto. Você não é mãe dele. A responsabilidade de reconstruir a segurança e a confiança não é sua. Quem traiu precisa se tornar confiável. Quem traiu precisa ser transparente. Quem traiu precisa demonstrar mudanças reais com atitudes repetidas e reais, não com discursos bonitos, não com palavras, porque a palavra dele já não vale mais muita coisa. Você pode estabelecer limites, você pode pedir clareza, você pode decidir o que aceita ou não aceita, mas você não pode controlar todas as escolhas dessa outra pessoa. E tentar fazer isso só vai adoecer você.